Onde foi? O Phelps correndo atrás de duas criancinhas. E eu e a Valentina tentando fazer ele parar. Foi ontem, não foi ontem. Foi Foi semana ontem. passada. Não, Rapaz, foi ontem, meu pai me pegou ontem. Mas não foi ontem, não foi ontem. Ontem você vai ser, não foi ontem. Ah, isso, né? Ah, me deu uma pena. A guriazinha se largou correndo. Ele tá com um pau de vassoura na mão, como é que pode fazer isso? O guri vinha 2 km do Phelps. Vê se alguém depois não ficou com 2 gabaritos no último passo. Não, porque eu não imprimi, porque ele está faltando a impressão de uma página. Professora, não, eu agora eu achei. Tu mesmo, língua jovem. E aí, conseguiram ou não? Não. Vamos ver, Cláudia. Conseguiram. Bem, a Nicole já mandou bem aqui. Vai ganhar um presentinho semana que vem. Vamos deixar o povo terminar e a gente tentar, que vai a cabeça um pouquinho. Olha só, eu sempre falo para os alunos que têm, principalmente da escola, né, e que têm uma certa dificuldade com a estequiometria, para que no início da sua vida, da estequiometria, construa uma tabelinha botando reagente e produto, tá? Lembrando que os reagentes aqui vêm na lista certa
e o produto é o que está depois da seta, ok? Aí para cada linha da tabela tu vai botar um elemento químico, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Fechou? Aí vocês vão trazer as quantidades que tem de cada um deles, tá? Então olha lá, quantos carbonos tem aqui desse lado? Tem 3, né? Quantos carbonos tem do outro lado? 1. Quantos hidrogênios tem dos lados reagentes? 5. Quantos produtos tem? Quantos hidrogênios nos produtos tem? 2. Quantos nitrogênios tem? Aqui nos reagentes? 3. Nos produtos? 2. Oxigênios nos reagentes? 9. E nos produtos? 5. E aí soma, né? Os 2 oxigênios aqui, mais um oxigênio daqui, e mais 2 oxigênios daqui, dando 5 oxigênios no total. Então ninguém está balanceado, as quantidades estão diferentes, tá? Aí, qual é o macete que vocês aprendem? O macho, né? Então a gente põe aqui no quadro o macho. E aí eu sei que eu tenho que fazer o balanceamento pelos metais primeiro, quando houver, né? Depois pelos ametais, depois pelo carbono, depois por quê? Pelo hidrogênio, e aí eu finalizo com o oxigênio. Fechou? Muito bem. Daí agora, a gente for analisar, a gente não tem metal na estrutura, né, na equação química, perdão, mas a gente tem ametais. E aí, tirando o carbono e o oxigênio, que são ametais, mas eles seguem uma sequência ali no macete macho, eu vou começar o balanceamento por quê? Pelo nitrogênio? Porque ele é um metal. Ele está aqui, né? Então eu vou começar por ele. Muito bem. Aí eu tenho 3 de um lado e 2 do outro. O que vocês sugerem fazer? Não sugiro nada, prof. Eu coloquei 2/3 ali. Não, foi. Aqui? Foi o que eu fiz? Aqui? Acho que foi. Ah, não, aqui no caso, de nitrogênio. No nitrogênio? Isso, nitrogênio. Tá, mas aí tu já começou com 2/3 aqui. Tu vai ficar com vários números fracionados, né? Porque o 2/3 vai multiplicar por cada um. Vai ser uma salada mista bonita, né? Evita de usar número fracionado, sempre que possível, tá? Quando vocês caem num cenário de ter valores que não são múltiplos, vocês fazem o seguinte, ó, traz esses 2 para cá e esse 3 para cá. Ok. Então fica com 6 de cada lado. Deu para pegar a visão? Traz o 2 para um lado e o 3 para o outro. Então, ó, aqui onde tem nitrogênio no reagente eu vou botar um 2. E aonde foi? Não, não sabia. É? E aonde tem o 3 no nitrogênio eu vou botar um 3. Eu fico chocada quando vocês não sabem essas coisas. Não te ensinaram isso nos outros cursinhos. Bom, então aqui ó, resolvemos o problema do nitrogênio, tá? E aí, pessoal, isso vai acontecer, poderia ser, sei lá, 5 e 2, tá? Se fosse 6 e 2, por exemplo, se fosse 6 aqui e 2 aqui, tu iria multiplicar o 2 por 3, aí tu não iria multiplicar nada pelo outro, tá? A grande maioria das situações, inclusive, vocês vão acabar só multiplicando um lado. É que nesse cenário aqui, com essa equação, ela traz vários desafios interessantes, por isso que eu gosto de começar pelo balde de água fria, tá? Bom, então eu fiz o balanceamento do nitrogênio, agora eu vou para o carbono. O carbono eu tenho, ó, é aquilo que eu há pouco falei, 3 de um lado e 1 de outro. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por aqui por 3, para ficar igual.
E isso é o que mais vai acontecer na vida de vocês, tá? Tem que só multiplicar um dos lados. Então eu pego 3 do carbono que está lá no produto e vou lá e coloco 3 na frente. Aí, olha só, eu até esqueci de falar. Vamos voltar aqui rapidão, olhem para mim. Quando eu coloquei esse 2 aqui na frente do hidrogênio, esse 2 ele multiplica todo mundo. Multiplica o carbono, multiplica o hidrogênio, multiplica o nitrogênio e vai multiplicar o oxigênio. Muda de todo mundo. No momento que vocês colocam 2 na frente da substância química, que é o tal do coeficiente estequiométrico, que nos cálculos estequiométricos a gente chama de mol, né? Eu vou precisar levar em consideração esse 2 para todo mundo. Até aqui tudo bem? Muito bem. Bom, seguindo lá na história do carbono, né? Não vai ser 13, então, porque vai pagar aqui, eu fiz errado. Eu tenho 6 carbonos de um lado e 1 do outro. Vou lá e vou multiplicar por 6, tá? Para ficar. Aí agora sim. 6. Muito bem. Aí a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Esse 6 ele multiplica o carbono e multiplica também o oxigênio. Então eu passo a ter 12 oxigênios, com 1 dali fecham 13, com mais 2 dali fecham 15 oxigênios. Até aqui tudo bem, Luiz? Deu para pegar a visão? Tá. Aí eu fiz o balanceamento do carbono, resolvi a minha vida para o carbono, agora eu venho para o hidrogênio. Aí o hidrogênio eu tenho 10 hidrogênios de um lado e 2 do outro. Eu vou lá e multiplico por 5. Fico com 10. Aí os 5 que eu coloquei aqui vai ter que aparecer aqui também. Né? Tem que levar lá para cima. Aí esse 5 vai me possibilitar 10 hidrogênios e vai me possibilitar 5 oxigênios. Então agora no total eu vou ter 17, 18, 19. 19 oxigênios. Alguém além da Nicole sugere que seja feito alguma coisa? Tem ideia? Eu não posso botar no meio. Vocês são a primeira turma que eu dou aula esse ano que consegue chegar numa linha de raciocínio. Todo mundo que eu trouxe a linha de raciocínio pra cá não consegue sair daqui. Por isso que eu digo, vocês estão num patamar acima, aproveitem isso. Não me interessa, porque eu não sabia. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, o ser humano ele é muito, o termômetro dele, como ele encara as coisas, está muito vinculado ao que está no redor dele, entendeu? Então se o teu nível da régua, se o teu padrão de referência está maior, tu vai te puxar inconscientemente. Se o teu nível de referência está numa turma que é muito fraquinha, o teu nível de referência, e aí tu chega lá no Enem e toma um pau. Não esquece disso, papai. Eu disse pra vocês têm um diferencial, aproveitem isso, entendeu? Pra estudar junto, pra debater, pra discutir. Eu volto a dizer, quando eu chego a mostrar isso aqui no quadro, nas turmas que eu dou aula, o pessoal burro, sério. Tá? Então olha lá, quando vocês têm um cenário assim, ó, 18 e 19, sei lá, ou outro contexto que pega, que não são valores múltiplos, e ainda por cima, né? Depois que vocês colocaram 2 aqui, vocês não podem mais mexer ali. Não tem como. Vocês vão voltar do zero, fazer tudo do zero de novo. Eu quase mudei tudo pra poder, por causa que aí me deu mas aí é o que eu digo, assim, quando a Larinha me trouxe essa questão, eu nem quebrei a cabeça, assim, um tempo. Então, ó. É que não é comum, né? Não é. Por isso que aí a gente fica muito no basicão, no cursinho,
Porque realmente não dá tempo de tu parar, conversar, tu só vomita provavelmente o conteúdo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai botar 1/2 aqui na frente. Quanto que é 1/2 vezes 2? É igual a 1. Então, tu passa a ter 18. Tá? Tu tem os 12 mais 5 dá 17, mais 1 dá 18. Aí, tu resolveu o problema do oxigênio também, tá balanceado. A pergunta lá do material da Larinha era qual é o somatório dos coeficientes estequiométricos. Tá? Uma coisa que eu... Façam aí. Quanto que dá esse somatório? Por favor. Somem todos os números que estão na frente das substâncias químicas. Dá um número quebrado. Lembra, Larinha, que a gente fez ou não? Não, agora é essa parte. Agora Não, cheguei no final, final, 33. Aham, 33. Quem falou 33? A Eu. Carinha? O que tu fez, Carinha? Tá, mas não só 30, deu 33, 2. Porque 1,5. O que eu faço com esse 1,5? 1 sobre, né? 1 sobre A 2. resposta lá no Ai, material da Larinha 33. era, acho que ser 33. Tá, mas eu E aí devia tirou tirar 2. É, exato. Aí agora vem a segunda parte da estequiometria para vocês irem para casa e nunca mais esquecerem. Toda vez que vocês se depararem com o contexto de número fracionado, a não ser que a equação esteja pronta, já venha balanceada. O que acontece no Enem, tá? Às vezes vai vir balanceada e vai estar lá o número fracionado. Vocês não vão inventar de ficar mexendo, não tem necessidade, tá? Mas toda vez que vocês forem os responsáveis por balancear, aí vocês vão analisar o que está mostrando em relação ao número fracionado, tá? E aí, ó, esse 2 que está aqui, vocês vão trazer ele aqui para frente e vão multiplicar todo mundo por 2. Isso porque é 2, se fosse 3 ali embaixo seria 3, se fosse 4 seria 4. Aí tu tira da fração, tá? Porque, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes o meio dá 1. Esses, o que eu deixei em preto, são os novos coeficientes estequiométricos, tá? Porque parte daquela ideia assim, ó. Para eu fazer um bolo, eu preciso de 400 gramas, mais 200 gramas de açúcar, mais 3 ovos, ok? Vamos focar nesses 3 ingredientes, que são os 3 reagentes da reação. Eu vou fazer um bolo. E se eu quiser fazer 2 bolos? O que eu vou precisar? Eu não vou precisar do dobro. Eu só dobrei, não dobrei? Dobrei para cá. E eu vou dobrar para cá também. Então vai ser 800 desse, 400 desse e 6 desse. Segue respeitando uma relação estequiométrica de proporções. É a mesma linha de raciocínio do que eu fiz aqui. Se eu vou dobrar, eu tenho que dobrar para todo mundo. Se eu vou triplicar, eu triplico para todo mundo e está tudo bem. A reação química vai seguir acontecendo porque eu estou respeitando uma relação de proporções. Tá? E não lembrem de fazer essa analogia com o cotidiano de vocês. Tu está respeitando uma relação estequiométrica. Tu
só está dobrando. E aí, com isso, tu consegue matematicamente tirar do número fracionado. Então, se a gente somar o 4... Isso de levar dividindo multiplicando é só se fazer essa pergunta de soma de coeficiente? Como? Tipo, pra passar ali o número que está dividindo a fração para multiplicar tudo. É só nesse caso de, por exemplo, te perguntar... Não. Tá, porque no geral isso ali ficou balanceado, se é uma estequiometria normal, eu já resolvo a partir sem os pretos, né? A partir dali sem os pretos, né? Tipo, se eu só tenho que fazer estequiometria e balancear a equação, Tá. eu terminei ali, botei um meio e aí sigo, né? Não tem que fazer isso. Repete a pergunta. Tá. Se for para somar coeficiente estequiométrico, eu me sentia mais confortável multiplicando e tirando da fração. Tá, se perguntar a soma Se dos for o coeficientes. somatório dos coeficientes estequiométricos. Sim. Em outros casos, tipo na termoquímica, super comum acontecer isso. Tipo, ter uma estequiometria, três etapas de equação, uma lá está com uma substância que está aparecendo na etapa 2 é a mesma que aparece na etapa 1, e aí tu tem que multiplicar. Só que tu não pode multiplicar só aquela substância, tu vai ter que multiplicar todo mundo. Isso a gente vai ver lá no bloco da fisicoquímica. Então depende muito do contexto. Aí tu vai pegando essas nuances e exercitando, tá? Mas assim, ó, eu botei aqui, né? 4, 12, 10, 6 e 1. A resposta é 33. Então, levem isso em consideração, sabe? Eu estou apresentando o pior cenário para vocês. Aonde que vai ser bem comum trabalhar com número fracionado? Na combustão. Reações de combustão, onde tu tens lá o combustível, o oxigênio, que é o comburente, formando CO2 e água, pensando numa combustão completa. Vai ser bem comum trazer número fracionado, tá? E aí não vão estranhar ou dizer, prof, me mentiu. Não, é comum trabalhar. É o que eu digo, se a equação já vier para vocês com número fracionado, tipo, não demandar balanceamento nem nada, cara, não tem que se preocupar em ficar perdendo tempo, multiplicando, sabe? Se já está balanceado, está balanceado. Pronto. Tá? Muito bem. Então, assim, a gente tem os reagentes, tem os produtos. Essa reação é uma reação de que tipo? A gente já estudou os tipos das reações químicas. Análise ou decomposição. Obrigada, Luísa, pela tudo técnica. Eu tenho um único reagente que vai se decompor em vários produtos, tá? Que a gente também chama de análise. Muito bem. Para vocês é tranquilo quando essas letras que estão aparecendo aqui? Líquido, gasoso, sólido, aqueoso, aquoso, gasoso, tá? Então é isso. Da parte global da SPECIO, nesse primeiro momento é isso. Então, isso aqui, né, usar a tabelinha associada ao macete macho é o balanceamento por tentativa e erro, que a gente chama, tá? Existe um segundo tipo de balanceamento mais desafiador, que é o balanceamento por oxirredução, que eu não vou abordar hoje, vou deixar para abordar na semana que vem, tá? Esse balanceamento por oxirredução, vocês vão ter que fazer uma etapa antes, tá? Que é ver quem é que oxida, quem é que reduz, para depois vir para cá. Então, vai ter essa etapa do macho, com a tabelinha? Vai. Mas não é a primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês primeiro vão estar preocupados em ver quem oxida, quem reduz para ver quanto que foi essa variação, para usar essa variação lá com o coeficiente estequiométrico, tá? E aí depois você segue o balanceamento normal. Bom, para a aula de hoje, eu vou pedir para a Vavá abrir, nós vamos ver rendimento e pureza, tá? Então aí vocês já vão ter condições de fazer exercícios desse último material que eu entreguei para vocês, que envolve tanto a aula de ontem quanto a aula de hoje, tá? E aí vocês vão tomar uma sentida do que é os exercícios do Enem, tá? Eu vi que tu mandou uma dúvida lá no grupo. Ontem eu acabei não te respondendo. E já deu produção, oxidação? Já deu oxidação, produção? Só o que é uma oxidação e uma redução, não é nem eletroquímica, no caso. Depois a gente acaba. Depois a gente vai
Estamos mega adiantados, assim, ó. Sim. Eu tô até chocada.